2012. Chega agora o comentário do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que já está aqui ao meu lado, em forma. Correu bem, fim de semana dos Açores. Um bocadinho cansado, porque fui aos Açores, como sabem, 48 horas, me correu muito bem. Eu falarei disso adiante. Os Açores são sempre espetaculares. Começo pelos Açores, com um jovem de 14 anos, escreve um livro para crianças e jovens, chamado Camel e a Lâmpada Árabe, chama-se Rubén Correia, é edições Vieira da Silva. De outra açoriana, agora poesia, já não vem ninguém, Sidónio Betancourt, da Ver Açor. Porque passou, na semana passada não tivemos livros, e passou a República, ou melhor, a comemoração da República, 101º aniversário, José Miguel Sardica, da monarquia à República, uma pequena história política, social e militar muito boa, aleteia. Agora, a história de um presidente da República, da Primeira República, Manuel da Arriaga, edição da Câmara Municipal da Horta, de Joana Gaspar de Freitas. Depois, um daqueles grandes romances deste Natal, ou para este Natal, conjuntamente com o Lobo de Walter Hugo Mãe, este é de cair para o lado. Chama-se Abraço, é do José Luís Peixoto, edição Quetzal. E depois temos, é mais leve, mas agradabilíssimo de ler, um conjunto de textos de Mário Zambojal. Longe é um bom lugar, é o primeiro desses textos. Temos edição Clube do Autor. Para pensar, alguém que pensa muito bem, escreve muito bem, São José Almeida, continuar a tentar pensar, da Sextante Editora. Para meditar, agora num quadrante mais religioso, José Tolentino Mendonça, Pai Nosso que estás na terra, não no céu. Paulos. História. Temos uma biografia, depois da biografia Maria Teresa Horta, uma boa surpresa. Esta biografia sobre a Marquesa da Lorna, de Maria João Lobo de Carvalho. E depois, como era, durante a guerra, a vida dos reis no exílio, à medida que chegavam, os nazis invadiam, eles vinham para cá. De um príncipe francês, chave Filipe de Orléans, Portugal, refúgio real, reis no exílio, temos da Esfera dos Livros. DVD, Fátima e o Mundo Primeiro, Manela Oca, edição da concorrência, mas muito bom, da RTP Vídeos. De uma grande figura do fado, fados e canções, do Alvim, Fernando Alvim, com autores do que há de melhor, intérpretes do que há de melhor, e ele que é do que há de melhor. E temos finalmente, até que o nos separe, de José Gameiro, um psiquiatra, meu colega, que me faz evocar novamente a nossa diretora, já evoquei a correr na semana passada, Berta Ávila de Melo, do Lar de Criança, fomos colegas, ele deu um grande psiquiatra, tem aqui um romance sobre temáticas que, até que o amor nos separa, que estão muito na ordem do dia, não é? Casamentos, separações, divórcios, reconciliações e coisas assim. Instituições, temos, professor? Antes das instituições, queria falar é alguém que veio aqui fazer uma conferência, Stephen Covey, vem dia 20, um homem que teve um grande best-seller há 4 ou 5 anos sobre a confiança, a velocidade da confiança, vem falar sobre como é a liderança numa sociedade em crise, dia 20. Salvo erro, no Hotel Tivoli à noite. E temos também 15 anos Chapitou e o mês que está a acabar do filme francês. Instituições, temos 3. Uma açoriana, Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores. Pelo nome percebe-se que é muito antiga. É de 76, ainda se falava em Arquipélago dos Açores, antes da região autónoma. Notável a sua obra. Outra associação, Coração Amarelo, para, sobretudo, idosos, e depois Fundação António Aleixo, em Loulé, para todas as idades. Professor, hoje temos um contrarrelógio aqui no nosso comentário e muitos temas, e sobretudo depois de uma semana muito difícil. Começamos com a Semana Europeia, deram-se passos para uma melhor Europa ou não, e é uma semana em que Cavaco Silva esteve em Florença, onde fez algumas declarações também. Vamos começar pela semana. Coisas boas da semana. A Eslováquia disse que sim ao fundo para a Grécia. Coisa boa, a Comissão Europeia diz que vai haver um plano para capitalizar a banca. Coisa razoavelmente boa, está a pôr-se de pé um plano para ajudar a Grécia. Que é só isto. Eventualmente, perdoar 40% da dívida grega. E aí a banca alemã, está lá o presidente da Deutsche Bank a negociar isso, e a banca francesa tem uma parte leal. Mas que significa que a banca europeia, sobretudo dos grandes países, fica descapitalizada, perde 140 a 150 mil milhões de euros. Alguém vai ter de meter o dinheirinho, vamos ver como é que se mete esse dinheirinho. Bom, mais notícias, vai ser toda a Europa, mais notícias, baixou o rating da Espanha, baixou o rating da Itália, e é evidente que está tudo na expectativa em relação ao que vai ser o dia seguinte dos mercados, à cimeira
em que vai ser aprovado o plano para a Grécia. E, portanto, no fundo, toda a Europa está a ver, será que aquele perdão parcial da dívida é engolido pelos mercados e muda a vida da Grécia? Ou é apenas a aceleração da queda das dívidas públicas e da elevação dos juros de outros países, nomeadamente a Espanha e a Itália? Veremos isso a partir do dia 23 deste mês. Cavaco Silva fez um discurso corajoso, bem pensado, de denúncia do que a Europa devia ter feito e não fez, da falta de liderança europeia, dos erros cometidos em matéria económica e financeira, do que é preciso fazer. Foi feito, está feito, agora vamos ver o que é que a Europa faz. Entretanto, por cá, professor, Passos Coelho falou sobre o orçamento do Estado, no plano político foi um discurso de coragem ou de desespero? Como é que viu este discurso de Passos Coelho? Eu diria que teve três características. Vamos lá ver. Primeiro, é preciso alguma coragem para um Primeiro-Ministro tomar medidas destas. Nenhum Primeiro-Ministro gosta de tomar destas medidas. É apanhado numa situação mais grave do que pensava e, portanto, é preciso ter determinação ou coragem para as tomar. Segundo lugar, eu ouvir o discurso de Passos Coelho, fiquei impressionado porque a situação, se é verdade o que ele disse, é muito pior do que nós pensávamos. E pior, e comecei a pensar porquê, já que ele não explicou. Porque a execução orçamental, portanto os buracos do orçamento até meio do ano, deste ano, eram maiores. E já sabemos isso, a Madeira, a PN e outros. Segundo, porque continuou a haver uma execução que deslizou para além de junho a não correr bem. Terceiro, os buracos do setor público empresarial, leia-se, empresas públicas muito elevados. Quarto lugar, as fusões, as extinções de organismos e tal, isso é para produzir efeitos, não é? Daqui a uns tempos, quando o último funcionário sair do último edifício onde estão essas instituições. E depois e essa é outra má notícia que o abogado não referi, é que todas as previsões dizem que a Europa vai correr mal para o ano. Independentemente do que for aprovado agora em outubro, prevê-se uma desaceleração da economia europeia. A Alemanha a crescer 0,8%. Ora, a Alemanha é o melhor da Europa. Ora, se corre mal para a Europa, quer dizer que mal para Portugal, porque é para lá que nós exportamos os nossos produtos. E, portanto, segunda ideia, eu não diria desespero, mas a situação está muito mais negra do que se pensava há 4 meses, há 3 meses, há 2 meses, há 1 mês, há 15 dias. Terceira questão. Não obstante, continua a haver, assim como com Sócrates havia um déficit de verdade e um déficit orçamental, que há um déficit de esclarecimento. Quer que eu ouvisse o discurso de Passos Coelho, e adiante falaremos disso, ficava sem perceber de onde veio os 3 mil milhões de que nós necessitamos. Ele precisa de explicar aos portugueses. Até porque a Troika teve possível. Eu sei, mas o problema, eu sei, mas onde é que ele estava? Onde é que foram os buracos? Qual a dimensão? Tem que ser quantificado, porque senão o Bloco de Esquerda hoje chega e diz, isso é para dar dinheiro à banca. Estão a esconder, isto é para dar 2 mil e tal milhões à banca. Portanto, Passos Coelho tem de explicar aos portugueses, olha, os 2 mil e tal milhões vamos buscar, já falaremos, aos subsídios que são por causa disto. Não basta o discurso a dizer o que fazer, quer dizer, porque é que isto aconteceu. Nesse discurso viu a intenção de manter um diálogo com o PS, professor? Ele diz, no fim, que vai manter a oposição informada e, sobretudo, o Partido Socialista. E aqui eu chamo a atenção para um ponto. O PS tem responsabilidades no passado próximo muito pesadas. Mas o PS é essencial, porque assinou o acordo da Troika. E, do mesmo modo que no passado aconteceu, e eu fui testemunha disso com o António Guterres quando se tratava de chegar ao euro, e ele informou-me de tudo o que respeitava ao orçamento e à política económica e financeira essencial para o voto do PST, com muita antecedência. Aqui, o PST e o CDS fazem um erro se não envolvem o PS, envolvem no sentido de comunicar as alterações ao acordo da Troika, a tempo. E de deixar para a última hora e deixar por informar passos essenciais da política financeira e económica do Governo, sobretudo respeitantes ao orçamento. É um erro. É um erro. E por cima com um líder que é o melhor líder possível para esta maioria. Portanto, é um duplo erro, mas sobretudo do ponto de vista nacional. Vamos olhar para o conteúdo do discurso, professor. Acha o que é que quer dizer que quis dizer Passos que em 2012 vai controlar o déficit, a dívida pública, fazer reformas de fundo e abrir caminho para a economia crescer, tudo isto ao mesmo tempo? Como é que é possível? Eu diria que no discurso eu encontrei medidas para controlar o déficit e a dívida pública, medidas, falaremos dela. Não encontrei nada de significativo de reestruturação
da administração pública, da justiça, da saúde, da educação ou da segurança social, nada. E olhando para o que sabe do orçamento, eu temo bem, por exemplo, que da administração pública fique adiado por um ano e que na saúde e na educação haja o que é necessário cortar, mas sem mudanças de fundo. Esse aspecto não foi desenvolvido e quanto ao crescimento, também vale a pena falar adiante um bocadinho, há uma medida falada, que é a elevação de meia hora no horário dos trabalhadores do setor privado. É a única medida significativa em matéria de crescimento. É curto. Começamos então pelo controle do déficit e da dívida pública. Como vê as medidas apresentadas? São as medidas brutais? Como é que já... Não, brutais são. Como é que viu a reação dos portugueses? Brutais são. E se a situação financeira for aquela que nós imaginamos, ele não descreveu, mas devia descrever e esclarecer, se for, em certa medida, como eu disse, logo em cima do acontecimento, era inevitável haver um pacote de medidas no imediato. Porque eu vi pessoas, ou setores políticos, que disseram o seguinte: mas porquê é que nós não aguentamos isto até se ver o que dá com a Grécia? E aguentando sem tomar medidas muito drásticas, porque depois podemos, com jeito, renegociar também a nossa dívida. Bom, está ainda por se ver o que vai dar a renegociação da dívida. Mas há uma coisa que é clara, é que vai ser preciso um tempo considerável de execução do acordo, em que nós temos de controlar a dívida pública e o déficit para poder ter um espaço de manobra maior em relação à troika. Bom, as medidas são brutais. A opinião pública reagiu desta maneira, ainda antes de ir às medidas. Reagiu assim. Primeiro, um choque monumental. As pessoas ficaram... Porque o Primeiro-Ministro ia alimentando sempre com declarações equívocas, quando ele disse que para o ano, segundo semestre, nós estaremos a melhorar, e agora já corrigiu, já tirou para 2013, quer dizer, portanto, isso era, porque isto não é tão grave, e afinal, era mais grave. Mas os trabalhadores do setor privado ainda disseram: olha, o fogo foi na casa do lado, quer dizer, a minha meia hora de trabalho está bem, quando é elaboração contínua, sente-se, agora meia hora de trabalho e tal, bem gelhazinha, não é fatal. Os trabalhadores da função pública perceberam, caramba, 2 subsídios ou 1 subsídio, pontapé na nuca. Bom, é mesmo brutal. E é brutal, e aqui chega-se ao raciocínio que não foi explicado por Passos Coelho, que ele tem de explicar aos portugueses. Ou então o ministro Vítor Gaspar, que amanhã a terceira entrevista já deu, podia aproveitar para explicar. Eu, para perceber, e percebi assim: cortar na saúde e na educação não chega. Para os tais 3 mil milhões de euros. Não dava. Então tinha de fazer o que? Ir para impostos. E aquilo que se chama não pagar subsídios é um imposto. É um imposto, é uma contribuição especial. Tal como este ano há uma contribuição especial para todos os trabalhadores, que corresponde a metade do subsídio de Natal. Para o ano e para o ano seguinte, um imposto ou contribuição especial sobre os trabalhadores da função pública, que corresponde a 2 subsídios acima de 1.000 euros, mas, o que é mais pesado, a um subsídio para quem tem entre salário mínimo nacional e 1.000 euros. Isso não se falou. Em média, esses e os pensionistas que ganham isso vão apanhar um subsídio a menos, ou seja, um imposto nesse valor. Porquê é que se fez isso? Ela disse a subida do IVA, sem baixa da TSU. Eu acho que a razão por que se fez terá sido esta. O governo pensou: eu aumento o IVA muito mais, ou vou aumentar o imposto sobre o rendimento. Aumentar o IVA mais quer dizer que apanho mais todos, em geral, nomeadamente aqueles que são mais carenciados, mais pobres e tal. E tudo paga igual. Logo, para ser mais justo, pelo menos, vamos ao IRS. No fundo, o que se trata com o corte dos subsídios é de ir ao IRS dos trabalhadores da função pública. E aí surge a pergunta: porquê só os trabalhadores da função pública e não os trabalhadores privados? Porquê? Passos Coelho deu explicações. Primeiro, porque em relação aos trabalhadores privados, se não houvesse pagamento de subsídios, não vinha para o Estado. Não vinha. Então este ano não vem. Bem, é uma questão de conceber como imposto. Quer dizer, ou como taxa, claro que vinha. Quer dizer, por simplesmente, do que se tratava, é que vinha para o Estado esse equivalente. Bom, mas vamos imaginar que depende da construção que fosse feita. Mas depois, outro argumento era muito mais importante, que é o seguinte: a função pública ganha mais 15% em média do que os trabalhadores privados. Eu admito que isso seja verdade para uma parte da administração pública, quadros superiores, quadros médios, ganhem mais do que os equivalentes com a mesma formação privados. Agora, onde eu fiquei com dúvidas foi no seguinte: porquê é que pensionistas
e trabalhadores da função pública ganham entre 500 e 1.000 euros. Ficam a perder, em média, o equivalente a um subsídio. Pode dizer-se que eles são mais favorecidos do que os trabalhadores da atividade privada ganham bem acima de 1.000 euros? Quer dizer, não se ia ter, em termos de justiça social, procurado uma solução, então, em que se repartisse de tal forma, já não digo comparando com o setor privado, que estão no mesmo escalão, mas os do setor privado que ganham muito mais. Muito mais. Porque esses aí, no fundo, trabalham mais meia hora, mas são poupados a um sacrifício que cai em cima. Isso é que me choca mais. Eu que sou trabalhador ganho acima de 1.000 euros. Bom, choca mais sobretudo pensar naqueles que ganham 600, 700, 800 euros. Pensionistas da função pública ganham isso. É que vão perder o equivalente a 2 subsídios. Subsídio de Natal, subsídio... Bom, foi feita uma opção. Foi feita a opção. Eu acho que ganhava em ser melhor esclarecida, melhor explicada por Passos Coelho. Agora, o que se ganhava, sem dúvida, é em o governo, ao mesmo tempo, aplicar também sacrifícios sobre aqueles que mais mandam e mais podem na política e na administração pública. Primeiro, que houvesse limitação na aquisição de automóveis. Chegam mails a dizer que há autarquias a comprarem automóveis, a aumentar o parque automóvel. Houve vereadores a utilizar os automóveis de função para fins privados. Em matéria de viagens, em matéria de cartões de crédito, em matéria de festas de Natal, há autarquias a abrirem concursos para iluminações e festas de Natal. Eu até tenho um exemplo chocante, que é a Seleção Nacional. A Seleção Nacional é nacional, não é de um clube. A Federação Portuguesa de Futebol é de utilidade pública. Sabe qual é o prémio que se diz que vai ter cada jogador se ganhar essa potência do futebol, que é a Bósnia e Herzegovina, essa Argentina, esse Brasil e tal? 100.000 euros. Isto explica-se da parte de uma instituição de utilidade pública, à altura em que há este sacrifício nos pensionistas com 600 euros, não é? Nos funcionários da administração pública com 700 euros. Acho um bocadinho discutível. Portanto, atenção a isto, o governo, para ganhar moralidade, é preciso que não venha a opinião pública a descobrir que realmente há ajudas de não sei quantos de casa para ministros e há ajudas de não sei o que mais e continuam as viagens, no que não é estritamente necessário. Tem de haver esse exemplo em cima. Professor, acha que foi estratégica a ideia da JCE levar a tribunal os responsáveis pela brutalidade do déficit do Orçamento do Estado? Isto aconteceu na manhã seguinte ao discurso de Passos Coelho. E já agora, se isso é possível. Bom, isso aconteceu e depois, em resposta a uma pergunta do líder parlamentar do CDS, Passos Coelho disse: eu vou pôr a investigar em cada secção, em cada divisão, em cada setor administrativo para descobrir quem é que eventualmente praticou criminalidade. Bom, eu entendo que o que se passou foi o seguinte, a minha explicação é esta. Quando Passos Coelho entrou, ele escolheu não responsabilizar politicamente o passado. Foi uma opção. Disse: eu não faço como os anteriores, não responsabilizo politicamente Sócrates e o seu governo. Correu um risco. É que ao decidir isto, descobriu de repente, eu perdi não só uma arma política, como sobretudo, eu acabei por ficar numa posição fraca perante os buracos que foram encontrando, ou execução orçamental foram encontrando. E agora, para corrigir essa opção, que foi uma opção que as pessoas entenderam com um gesto de grande senhor, em função da assinatura do acordo da troca pelo PS, da necessidade de ter o PS dentro do bar, de não dividir os portugueses, de não criar campanhas e tal. Agora, para corrigir, como já é difícil explicar que vai responsabilizar politicamente, aparece a JCE a dizer: não, vamos responsabilizar civilmente, financeiramente e criminalmente. Não se faz aquilo que era mais óbvio, mais fácil de fazer, agora vai-se fazer o que é mais difícil de fazer. Porquê é que é mais difícil? É mais difícil porque civilmente já só apanha, em função de prescrição, o que aconteceu nos últimos poucos anos. 2, 3 anos. Bom, financeiramente é muito difícil, tal como é a legislação. Porque não se propõe nova legislação. Criminalmente é possível apanhar o que mais ou menos aconteceu nos últimos 10 anos. Portanto, cobra até o governo Guterres, o governo Barroso, os 2 governos Sócrates. Bom, e cobra as regiões autónomas, as autarquias locais, todas, cobra os institutos públicos, as empresas públicas e tal. Bom, e você está a ver a administração pública parar toda a investigar o que é que se passou
há 9 anos, há 8 anos, 7 anos, há 6 anos, há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, 1 ano, e está a haver isso, chegar a tribunal, e está a haver a responsabilização. Não era mais eficiente mudar a lei e dizer, olha, eu vou fazer uma coisa ao futuro. É que, como está a aplicação, já não falo no facto de ninguém relevante, mesmo em instituições públicas, autarquias locais ou instituições privadas em que o Estado deve entrar, tipo BPN, ninguém ou quase ninguém nos últimos tempos tem sido punido de forma definitiva. Vamos admitir que sim. Então para isso preciso outra legislação, vamos discutir outra legislação, vamos ver como é e tal. Portanto, eu acho que foi um corrigido não. Não quis responsabilizar politicamente, porque se entendeu que isso ia contra o espírito de unidade nacional. E agora, perante a situação difícil, dizem, como é que eu explico? Sendo certo que há muitos portugueses que dizem, é incrível, porque é que não se fez, porque é que não dá. Como é que eu explico que estou nesta situação e ninguém é responsável pelo passado? Aquela frase, não é o orçamento é meu, o déficit não é meu. Aparece a JST a dizer porque é que não vamos responsabilizar e tal. E depois começa uma lista infindável. Vamos ver. E depois é uma decisão. Cá está, cria-se ilusões aos portugueses e depois descobre-se que não é nem do governo anterior, nem do governo anterior, nem do governo anterior, nem da região autónoma tal, nem da região autónoma tal, nem da autarquia tal, nem tal. Portanto, há buracos, quem é responsável? Foi inteligente ter levantado a questão nestes termos, assim? Vamos ver. Pode ser que sim, que sejam aos milhares aqueles que ser responsabilizados. Professor, o que é que falta então para a economia crescer? Mais medidas de governo, mais financiamento? Bom, em primeiro lugar, a grande medida que é agora apresentada... o grande problema é o crescimento. É maior. Bom, pois, o problema é, além do controle efetivo dos buracos orçamentais, é a garantia que a economia não definha, que depois levantar a cabeça seja difícil como na Grécia. Bom, e aí a questão é muito simples. Eu acho que, obviamente, meia hora de trabalho, em vez da TSU, é um esforço meritório para encontrar uma medida que se pudesse avançar. Mas há uma questão fundamental anterior, que é o financiamento da banca. A banca tem de financiar a economia. E tem de haver uma decisão rápida sobre essa matéria em relação à banca. Tem de ser rápida e transparente. O que é que se faz àqueles 12 mil milhões que estão para ser aplicados? São precisos? Não são precisos? A banca não precisa? A banca portuguesa? Os outros bancos precisam? Já houve um presidente, honra seja feita, Fernando Henrique, que veio com coragem a dizer, olha, se for para negociar a dívida da Grécia, eu perco não sei quantos milhões. Quer dizer, o BPI. Não sei quantos milhões ali na Grécia. Felizmente, tenho a situação equilibrada e não me atinge. Mas é bom, fique claro que eu reconheço que isto é esta consequência. Portanto, é curioso que a matéria de crescimento, para além da questão do horário de trabalho, mais nada tenha sido dito, é curto. E a questão da banca e do financiamento pela banca do setor produtivo, da economia, não tenha sido falado. É um problema que não existe. Mereceu uma frase apenas do discurso de Passos Coelho. Em relação às manifestações de ontem, professor, desde a última manifestação em março? Muito. Primeiro, a manifestação deixou de ser da geração Arrasca para ser dos indignados. O que quer dizer duas coisas. Primeiro, que se admite efetivamente que é o da Arrasca, e não apenas uma geração que está a Arrasca. Já na altura se falava, agora é mais evidente. Segundo, que entra numa cadeia internacional de contestação. Porque os indignados foi uma ideia que começou fora e veio cá para dentro. E, portanto, que é uma ideia que tem mais ou menos tem um conteúdo mais ideológico do que tinha a geração Arrasca. E um conteúdo de contestação do sistema existente e do seu funcionamento. E de manifestações de mobilização permanente de massas, de assembleias populares, de acampamentos, de formas de ocupação permanente e de manifestação permanente contínua. Basista, se quiser. E assim foi. Ontem houve uma manifestação, hoje uma Assembleia Popular, é certo, com 300 ou 200 ou 400 pessoas, não se compara com. Porque a grande maioria está nessa onda. Mas eu diria que provavelmente uma evolução possível daquela tipo de manifestação vai ser o acompanhar o tipo de comportamentos a que assistimos em Madrid. Lembra-se? Durante algum tempo, aqui foi ensaiado sem grande sucesso, e foi ensaiado, e também assistimos noutras capitais europeias e mesmo nos Estados Unidos da América. Só temos 5 minutos, há aqui perguntas muito interessantes dos telespectadores, vamos ver se temos tempo para responder a as perguntas. A Célia me pergunta, Isaltino vai alguma vez ser preso? A pergunta é esta, tem razão de ser, porque esta semana soube-se que o Tribunal Constitucional decidiu o último recurso pendente. Os advogados de Isaltino ainda têm 4 instrumentos possíveis. Uma é pedir a aclaração
da decisão, outro é invocar nulidade, e depois, se não conseguir e ficar como está, tentar levantar o problema de impedimento da juíza, que terá de determinar a prisão, ou levantar a questão da prescrição, dizer que entretanto já houve prescrição e portanto não pode ser aplicada. Uma coisa é certa, está mais próximo do que nas semanas anteriores o poder verificar-se isso. Pergunta a Maria Lourdes como é que o Jardim Gonçalves ganhou em tribunal ao Banco de Portugal. É muito simples, o Banco de Portugal tinha aplicado sanções por causa de operações consideradas ilegais de Jardim Gonçalves e de outros administradores do BCP naquela altura. O Tribunal, em primeira instância, o Banco de Portugal já recorreu, o Tribunal, em primeira instância, não apreciou a questão de fundo, não verificou se sim ou não havia ilegalidade, pura e simplesmente considerou que não podia tomar em consideração as provas, porque essas provas tinham resultado de um crime, que é de uma informação que não podia ser dada por quem a deu. E como o ter dado a informação violando determinado tipo de sigilo era criminoso, não se pôde utilizar essas provas. Foi por razões processuais, não de fundo, que aconteceu essa absolvição. Marco Almeida pergunta se as novas punições à banca são inconstitucionais. Bom, isto tem a ver com uma lei que foi votada esta semana, penso eu na generalidade, ainda não nas especialidades, não artigo a artigo, que prevê o apertar do controle e das sanções sobre a banca em termos de supervisão do Banco de Portugal. Eu entendo que a ideia do apertar de controle é positiva. É positiva, aliás é universal ou global. Tal como o Ministério Público deu um parecer, eu tenho dúvidas sobre se respeita à Constituição o permitir-se quanto a certo tipo de sanções, como seja, vender parte do capital, vender o capital todo e outras sanções do género, tomá-las sem haver tribunais a intervir. Eu penso que aí provavelmente há uma inconstitucionalidade. E esta pergunta, a última, a Vanessa Rocha, pergunta se o Serviço Nacional de Saúde está em risco. O Ministro diz que não. O Ministro diz que não, mas cá está, uma das coisas que tem que ser esclarecida é se a reestruturação do Sistema Nacional de Saúde, a tal que não está para já prevista de imediato no Orçamento do Estado, se sim ou não traz esse fim, ele diz que não, eu acredito que não. Agora, notas finais. Notas finais. E na Temos nota ainda final, 3 minutos, pessoal. 2 minutos e meio. Vou falar agora dos Açores, para dizer que estive... lembro-me de eu ter falado aqui numa equipa que ganhou o Campeonato Nacional de Voleibol Masculino, que se chama a Associação dos Jovens da Fonte do Bastardo. Fonte do Bastardo é uma freguesia pequenina da Ilha Terceira do município de Praia da Vitória. Em primeiro lugar tenho a dar-lhe o cascol da Vitória, aqui. Do voleibol, não é? Do voleibol. Fonte do Bastardo. Agora, a história é espantosa. Como é que é uma história de sucesso? Quer dizer, no país neste momento em que andamos um bocado pessimistas, é espantoso como é que numa freguesia pequenina de uma ilha da região autónoma dos Açores, num município que não é muito rico, Praia da Vitória, há um presidente de clube que bate Pinto da Costa, tem 35 anos de presidência. Não sei se não é o presidente mais antigo de Portugal, que faz uma obra notável, espetacular, o Vitalino Fagundes, e que tem uma colaboração que também é muito curiosa. Uma antiga atleta voleibolista da equipa criou uma empresa com o marido, teve um grande sucesso em África, na África do Sul, Angola e Moçambique, e decidiu converter-se em mecenas, em apoiante da equipa em que tinha aprendido a jogar voleibol para formação de crianças e jovens no voleibol. E pondo essa equipa a ganhar ao Benfica no último grande desafio que deu a vitória no campeonato, as grandes equipas de voleibol são o Benfica, o Guimarães, o Sporting, é espantoso. E ontem comemoravam os 36 anos. E o professor esteve lá. E eu lá estive, convidado. Isto para dizer que é um exemplo, quando os portugueses querem, fazem coisas espantosas. Outro exemplo, já agora, para acabarmos otimista, que é de um cientista, Miguel Sena Esteves, que acaba de receber um prémio da Associação, a Sociedade Americana de Terapia Genética e Celular, por uma investigação que é considerada genial. Portanto, nós temos génios por todo o mundo, e cá em Portugal também, não é por todo o mundo, que realmente mostram capacidade dos portugueses, e só espero que esta genialidade contamine aqueles que vão ter a responsabilidade difícil e a coragem de tomar algumas decisões, que também é acompanhada da lucidez, para que rapidamente levantemos a cabeça e haja mais esperança e mais confiança e menos depressão e pessimismo como esta semana. É bom terminar assim o jornal, professor, que o que mais as pessoas me dizem é que nós nas notícias, mesmo aqui... É depressivo. A mim há pessoas que me dizem, mais vezes, professor,
professor, eu vou ouvindo e tal, mas é tão depressivo estar a ouvir as notícias, porque é sempre, como eu digo, pontapé na nuca, morro no estômago, quer dizer, é sempre mais notícias, mais notícias, mais notícias. Olha, boas notícias na fonte do Bastardo e boas notícias no gênio que temos a trabalhar em terapia genética e celular. Eu não sei se é uma boa notícia ou não para si terminar este jornal, seja como for, continue ligado na TVI, no TV 24 sempre com a informação 24 horas por dia, na TVI também com toda a informação. Aproveite bem esta semana que se segue. Não é fácil, mas aproveite. Até amanhã.